Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo aí todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, mais uma noite aí de reflexão, noite geladinha que faz aqui em São Paulo. Mas vamos nos juntar aqui, né? Para ver se esquenta. Vamos sendo todos muitíssimos bem-vindos. Pessoal, quem entrar aí puder me dar um oizinho para ver se tá tudo ok com a conexão. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui do celular. Acho que entramos. Esperar a turma chegar. Pessoal que tá chegando aí na live, que vai entrando, vamos lembrar de termos uma garrafinha com água. Opa, uma garrafinha com água, um copo com água, água de beber para fluidificação aqui na hora do estudo, na hora do passe. Então tenham aguinha. Se tiver alguém doente em casa, coloca a aguinha para quem tá doente separadinho, tá? Os comentários podem ser utilizados à vontade para colocar os nomes para as vibrações, só identifica se é encarnado ou desencarnado aí nas vibrações. E também, pessoal, pode colocar o nome dos bichinhos de estimação para a gente vibrar também. Renata, não quero colocar nos comentários os nomes. Pega um papelzinho do lado e coloca aqui também vale, tá? Deixa eu ver quem já chegou aqui. José Nilson, boa noite. Uma ótima noite a todos nós, obrigado. Marilene, minha amiga, saudade de você, um beijo, seja bem-vinda. Ildinha, eba! Que bom encontrar com você aqui também, minha amiga. Drica Torres, que alegria ter você aqui, Drica, seja bem-vinda. Edinalva, professora querida, seja bem-vinda. Vamos nos aquecer com as palavras de Jesus. Um beijo, dona Tina, um beijo no coração. Que bom ter vocês aqui. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Jesus abençoe. Seu Décio, um beijo também para minha amiga Rosana, sejam bem-vindos neste congeladorzinho. Otília Colombo, boa noite, muitas vibrações para todos nós, muito bem. Deis, minha querida amiga, seja bem-vinda, que alegria ter você aqui. Marilene, hoje está assistindo com a sua mãe. Um beijo para a mãe da Marilene, que alegria ter a senhora aqui conosco. Boa noite, Eric Meire, sejam bem-vindos. Angelina Colombo, minha amiga, seja bem-vinda. Muitas vibrações de amor e cura a todos nós. Que alegria estarmos aqui reunidos. Quem mais entrou aqui? De vez em quando eu tô olhando para baixo, que eu tô com o telefone aqui para ver se eu acompanho as mensagens de vocês. Tô no computador e com o celular. Luciana Campanelli, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bem. É isso aí, pessoal. Interajam bastante. Não esqueçam de deixar um joinha, mandem coraçõezinhos, florzinhas, recadinhos. Quanto mais interação a gente tem na live, mais o Facebook distribui o nosso vídeo, levando a doutrina e o Evangelho de Jesus a mais pessoas. Também, quem se sentir à vontade, pode compartilhar aí na sua timeline, né? O vídeo da gente estudando o Evangelho. Coisa boa. Turma, dando uns recadinhos aí da casa, né? Nossa casa tem palestras presenciais também, fica no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, às terças e quintas às 20 horas, sexta-feira às 14 e às 15 horas e domingo às 9 às 10 e às 11 horas da manhã. Quem quiser ver presencialmente a palestra, manda um recadinho lá pelo WhatsApp, que a nossa casa é pequenininha e não a comporta muitas pessoas ao mesmo tempo, por isso temos vários horários. Dona Cida, que alegria ter a senhora aqui, Dona Cida. Um beijo no seu coração, minha lindona. Muito feliz de ter a senhora aqui ao vivo. Que alegria.
Adailton, meu aluno querido, seja bem-vindo. A dona Cida também é minha aluna querida, né? Que delícia ter vocês aqui, muito bom. Regina, seja bem-vinda, Regina. Que alegria ter você aqui. Muito bem. Ah, já tava morrendo de frio, agora já tô esquentando aqui de conversar com vocês. Coisa boa. Nossa casa também, pessoal, além das palestras presenciais, nós temos um bazar, que é o que sustenta a nossa casa, que está sob o comando da nossa irmã Deis. Abre de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Aos sábados, quando é possível, também abre das 10h30 às 14, se eu não me engano. E aos domingos, a nossa irmã Mazé também abre lá das 9 às 11 horas. Então, quem quiser visitar, quem puder em nosso bazar adquirir algumas peças. Hoje estava frio. Batemos o recorde de vender blusas e toucas de frio lá no nosso bazar, né? Não sei se a Mazé tá aqui na live, mas hoje vendemos muitas toquinhas e muitas blusinhas lá no bazar por conta do frio. Nos ajuda muito. E se alguém aqui também tiver interesse em doar roupa, sapato, utensílios domésticos, a gente aceita de tudo lá no nosso bazar, tá? Parte a gente vende para pagar aluguel, água, luz e tudo mais, e outra parte a gente reverte para quem necessita, certo? Que mais que a gente tem de recadinho? Ah, importantíssimo. Sábado, evangelização infantil, das 8h30 às 10h30 da manhã. Evangelização infantil não precisa agendar, porque a casa é exclusiva para as crianças. Então, é a casa toda para as crianças. Levem os filhos, sobrinhos, netos para a evangelização infantil. É muito bom. Quem mais chegou? Alessandro, amigo querido, boa noite, seja bem-vindo. Estamos com saudade de você aqui na live, Ale, ouvi você. Alessandra, minha aluna querida, seja bem-vinda. Airã, minha amiga, que já foi minha aluna. Que bom ter você aqui, Airã, seja bem-vinda. Raniele, minha aluna também. Que alegria ter vocês aqui. Boa noite, Rani. Rani, um beijo para os seus bebezinhos, que já não são tão mais bebezinhos assim. Cida Ferreira. Ah, minha dona Cida, minha lindona. Ismeinha, meu amor, linda, boa palestra para nós, que alegria. Hoje eu vi seu recadinho aqui, Ismeinha, que alegria, que bom ter você aqui, meu amor, minha lindona. Maitê, que bom ter você aqui, Maitê. Seja bem-vinda, boa noite. Eba, o Ale falando que na terça tá aqui, coisa boa. Vamos ver o Ale falar. Todo mundo com saudade. Denise, minha amiga querida. Ó nós aqui de novo. Ó nós aqui outra vez. Luciana Campanelli. Luciana está fazendo curso na casa? Está tendo cursos, os cursos estão em andamento, Luciana, mas a gente admite alunos como ouvintes. Chama lá no WhatsApp. Hoje acho que não tem mais ninguém respondendo no WhatsApp esse horário, mas a partir de amanhã, né? Amanhã de manhã já temos alguém respondendo. Manda um WhatsApp lá que o pessoal explica direitinho os cursos em andamento. A Maria, que mandou coraçãozinho, também é minha aluna linda. A Denise também. Que festival de aluno aqui, coisa boa. A nossa casa oferece cursos da doutrina espírita, pessoal. A gente já está aí concluindo, né? Alguns até dezembro, e aí geralmente em março começam turmas novas. Mas se alguém tiver interesse em entrar como ouvinte, só chamar lá no WhatsApp. Estudar é bom demais. Mais uma aluna querida chegando, Sueli Valeriano. Que alegria ter você aqui, sua lindona. Isso aí, Maitê. Ficamos felizes em ter vocês como nossos alunos queridos. Venham sim. A Maitê, a Luciana. Estamos esperando. Muito bom. A Ildinha também dá aula comigo, mas eu falo que é meus alunos. Ela veio aqui manifestar com razão. Meus alunos e alunos da Ildinha. Ai, a gente faz essa brincadeira, né? São nossos alunos.
E é muito bom. É com carinho, né, Ildinho, que a gente brinca aqui. Coisa boa. Deis, sua lindona, um beijo. Deis, dá um beijo no Felipe. Faz tempo que eu não vejo o Felipe. Um beijão nele. Turma, é isso aí, ó. 20 e 30 hora da gente começar nosso estudo. E quem. Depois aqui do nosso estudo, eu vou falar mais um pouquinho com vocês. Ah, tem aqui, ó. Luciana, aí na página principal do Facebook da casa tem o botãozinho do WhatsApp, tá? Se na hora que acabar a live, eu vou aí no seu nomezinho, põe o número. Alessandro também está com ciúmes, pois também é professor conosco. Também são alunos do Alessandro. Muito bem. Ai, que delícia ter vocês aqui. Vamos lá, pessoal? Convido a todos vocês a nos reunirmos aqui com o nosso coração, com o nosso pensamento, para fazermos uma prece e darmos início a nosso estudo de hoje. Então, vamos nesse momento elevar o nosso coração até Deus, Criador, agradecendo pela linda oportunidade de estarmos aqui encarnados, que todas as nossas alegrias e dificuldades sejam aí o farol, a direção da nossa caminhada. Vamos também elevando o pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, o melhor e maior exemplo a ser seguido. Obrigado, mestre. Vamos também elevando o nosso pensamento aos mentores espirituais da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, e a todos os outros mentores espirituais da nossa casa, os nossos mentores em particular. Vamos cumprimentando a todos e pedindo humildemente que eles nos auxiliem com o entendimento da lição da noite de hoje e que, principalmente, eles nos auxiliem a colocarmos em prática os ensinamentos em nossa vida. E assim, envolvidos de muito amor, gratidão e com a permissão do plano maior, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade. Que coisa boa! E horário é tão bom, tão maravilhoso, né? Turma, hoje a lição. Chegou mais uma turminha aqui, ó. Terezinha Nunes, Ana Pereira, Ju Esconza, todos muito bem-vindos. Vamos entrar aqui na lição e aí depois no final podem mandar um recadinho, no final a gente conversa mais um pouco, tá? A lição de hoje é do Vinha de Luz, né? Continuação. Pessoal, quem puder, né? Baixe da internet em PDF as lições, acompanhem. Quem quiser, na Casa do Caminho tem esse livrinho aqui para vender, ou quem quiser comprar usado, ou baixar em PDF. É bem legal a gente fazer a leitura junto, tá? É um livrinho que pode ser usado até junto no Evangelho no Lar, tá bom? A lição 14 se chama aproveitamento. E aí, como estamos com o nosso aproveitamento? Esta lição está inspirada pelo Emmanuel, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, que lá na Bíblia, né, pessoal? Para vocês localizarem esse versículo na Bíblia, lá em cima na página Novo Testamento, lá em cima na página vai estar escrito 1 Timóteo, o número grande, o 4, e o número pequenininho, o 15, que é o versículo, tá? Então, Paulo está falando assim, ó. Medita essas coisas, ocupa-te nelas para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Essa lição, ela é uma continuação também da lição passada, né? Eles vêm aí nos alertando sobre os falsos profetas, tá? Essa lição eu vejo para a gente tomar dois cuidados. Para a gente tomar cuidado em nós não cairmos aí, né, na lábia, aí na conversa dos falsos profetas e para nós não sermos falsos profetas. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente vai falar, qual o conteúdo e de que forma. Porque senão nós podemos estar fazendo esse papel de falsos profetas. Então a gente tem muita responsabilidade. Então por isso que é importante estudar, orar e vigiar. Essas três coisinhas é imprescindível. Estudar, orar e vigiar. Pra gente na vigia, a gente vigiar o que a gente está escutando, o que, que a gente está aprendendo e o que a gente está passando adiante. E nesse tempo, pessoal, que a internet
você aperta um botãozinho e espalha para milhões de pessoas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está divulgando, principalmente pela internet, tá? Tem mentiras que são tão amplamente divulgadas que elas parecem verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o Paulo, já naquela época que nem internet tinha, celular então era uma coisa inimaginável, ele já falava para a gente tomar cuidado com essas coisas. Então, é um assunto que até hoje a gente tem que se preocupar, tá, pessoal? Não tem certeza se aquele conteúdo é verdadeiro, não passe adiante. O outro não está concordando com aquilo que você está falando, não tente enfiar a goela abaixo dele. Respeite. Vamos aprender a nos respeitar, tá? Eu falo isso pra mim também, viu, pessoal? Porque eu também não sou flor que se cheira, não, viu? Mas a pessoa não concorda comigo, eu fico meio brava. Mas não pode ser assim. Eu também tô no aprendizado. Vamos ler o texto do Emmanuel aqui juntos, né? O Emmanuel começa assim: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Então, o que que é transformar compulsoriamente? É obrigado, você não dá opção para a pessoa. Então, a pessoa fica aquela pessoa chata, né? Então, vamos supor, acabei de conhecer a doutrina espírita, tô aprendendo coisas maravilhosas da doutrina espírita e pronto, eu quero que todo mundo seja espírita, quero me enfiar minha verdade a goela abaixo daquela pessoa. Isso, gente, é falta de respeito. A gente pode e deve falar de Jesus, da doutrina do evangelho, mas com respeito. Se a gente vê que aquela pessoa não está ficando bem com aquilo que a gente está falando, não está aceitando, aquilo está. Olha, parou, desculpa, vamos falar outro assunto e assim caminha a humanidade. A gente tem que muito ter essa cautela, né? Sempre conta essas histórias assim, quando eu era criança, eu morria de medo. Eu tive uma professora que era de uma religião X aí, evangélica, né? Não vou colocar aqui o rótulo, mas ela dizia na sala de aula que as crianças tinham que ler um livro da capa verde e os pais um livro da capa azul, senão iam todos para o inferno. Eu fiquei desesperada, cheguei na minha casa desesperada, mãe, pelo amor de Deus, precisamos ter esse livro verde, esse livro da capa azul, senão Deus não vai gostar de nós. Deus só gosta de quem lê esses livros. Então, assim, não é um bom caminho. Isso é enfiar por goela abaixo. Isso é fazer com que a pessoa caminhe pelo caminho do medo. Isso a gente não deve fazer. Por isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado com quem faz isso com a gente e se a gente não vai fazer isso com o outro. É os dois lados da moeda, tá? Então, quando uma pessoa tá falando uma coisa pra gente sobre Deus, sobre religiosidade, aquilo tá causando medo na gente, alguma coisa tá errado. Porque Deus não é mal. Nem pense nisso, né? Deus é bom. Tanto que até outro dia, um professor de um curso que eu faço, o professor Osmar, ele falou assim: a gente não precisa pedir perdão a Deus, porque Deus nem se ofende com as coisas que a gente faz, a gente tem que se perdoar, porque a gente mesmo se ofende, né? Então Deus é bom desse tanto, né? Então não existe um Deus mau. Então o caminho do medo não é um bom caminho. Nem a gente pôr medo no outro, nem a gente sentir medo quando estamos falando de religião. Quando a gente está falando de Deus, de Jesus, de religião, a gente tem que sentir o quê? Acolhimento, amor e respeito. Certo? Então não é porque o que eu penso se encaixa com a doutrina espírita que eu tenho que, né, enfiar ali goela abaixo do outro. Nós temos é que respeitar a ideia do outro. E também temos que exigir que nos respeitem, tá? Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência e pela obsessão. A pessoa fica obcecada em fazer todo mundo pensar igual a ela. É muito chato. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém assim. E se não conhecem, vamos nos observar se não somos nós. Eu tô falando isso de nos observar, pessoal, porque eu sou apaixonada. Sou assim, maluca pela doutrina espírita. Eu tenho que me policiar muito, porque senão eu só falo de doutrina espírita o tempo todo. Então a gente tem que se policiar pra gente não desrespeitar, pra gente não ultrapassar o limite do outro, tá? O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações.
esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Então, Deus, ele não quer que a gente saia convencendo todo mundo da existência dele, ou de que a doutrina espírita é a melhor doutrina de todas, ou que é evangélica, ou que é católica, ou do que. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós, como Jesus nos ensinou quando esteve aqui no planeta Terra encarnado e deixou no seu evangelho, que nós nos transformemos. Deus quer ver cada um de nós feliz, tranquilo, caminhando tranquilamente pela vida, auxiliando uns aos outros. Nessa lição que Jesus deixou para nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai 70 vezes 100, né? 70 vezes 70, 70 vezes 7, já errei até os números aqui. Perdoai 70 vezes 7, vai, não peques mais. É isso que Deus espera de nós. Não é que a gente fique convencendo os outros da nossa verdade, não. É que a gente se melhore, ó. É sempre pra nós, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais, estender-lhe os preceitos são tarefas importantes. Mas aproveitá-los é essencial. Não adianta nada eu saber de cor. Tem gente que fala tão bonito. Ah, essa passagem da Bíblia está lá em Mateus 7:11. Eu chutei aqui, tá, turma? Sabe? O pessoal, porque eu não sei de cor, não. Mas tem gente que decora, é bonito. A pessoa fala, está no Evangelho, em Lucas capítulo 1, versículo 10, Jesus, barará, barará, e tem gente que grita ainda, né? Jesus, capítulo... Aí vai ver lá na casa dela como é que ela é. Vai ver como é que ela trata as pessoas no comércio. Vai ver como ela trata as pessoas no trabalho dela, da família dela. E aí? Aí é que tá o X da questão. Não tá em decorar, em falar mais alto, em convencer os outros, em trazer as pessoas de arrasto, né? A força. Não é isso que Deus espera de nós. E é isso que o Emmanuel tá alertando. Nem que a gente vá de arrasto e nem que a gente faça o arrasto, entendeu? Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos. Todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos em face da menor afinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. Ou seja, né, às vezes lá na casa espírita, que é nas casas, ai, que bonitinho, ai, meus amigos, perdão, amor, caridade, paz, evangelho. Aí chega em casa uma praga, né? Chuta o cachorro, xinga o vizinho, briga com os filhos, briga com o marido. Tem gente que briga até sozinho com ele mesmo, olhando pro espelho, né? Tá sempre amargurado, tá sempre triste, tá sempre buscando aquilo que não é possível, não olha o que já tem, o que já dá para ser feliz, né? O que já dá para fazer. É igual aquelas pessoas, né? Tem gente que tá sempre insatisfeito. É falta da gente se olhar com mais carinho, olhar o que está na nossa mão, né? O que pode a gente fazer ali naquele momento e tomar esses cuidados. Não adianta a gente ficar, como ele falou aqui, fazendo jogo de máscaras. Então, bota uma máscara de boazinha lá no centro espírita, chega na minha casa, eu arranco a de boazinha, coloco a de malzinha. Aí no meu trabalho não adianta. A gente tem que se transformar para não precisar usar máscara nenhuma. Para a gente ser quem a gente é e, gente, aproveitar o que está à nossa disposição, né? Eu conheço pessoas e confesso para vocês que eu já fui assim, desse tipo. Tá frio, eu queria ter uma touca. Mas eu queria ter uma touca verde. Como eu não tenho a verde, tenho a cinza, eu vou passar frio. Eu era assim, né? Hoje não, que cara, eu tô com frio, eu tenho a cinza, eu tenho a roxa, vai ela mesmo. Vamos, o importante é ficar quente, né? Eu dei um exemplo bobo, mas tem gente que é tudo assim. A pessoa às vezes compra um carro, aí ela olha o do vizinho, ai não, mas agora esse carro não me serve mais, porque eu quero um melhor que o do vizinho. Ah, que agora eu tô aqui na. Qual outro exemplo eu vou dar? Quero muito aquele trabalho. Tô lá naquele trabalho, mal aprendi a fazer as coisas, já tô querendo, né? Outra coisa.
Então a gente tem que, não que a gente não queira melhorar, né, gente? Todo mundo tem que querer melhorar, não tem mal nenhum em querer as coisas, mas a gente também não pode colocar esse querer na frente do como que eu vou dizer? Na frente dessas outras coisas que a gente está conversando, que é o amor, que é o perdão, que é o entendimento, né? A gente não pode colocar essas coisas na frente. E quando a gente aprende a trabalhar com o que a gente tem naquela hora, a gente vai ficando melhor, a gente vai conseguindo conquistar as outras coisas que a gente precisa. Fugir um pouquinho, vamos voltar aqui para o assunto. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento, que é o que a gente. Vou fugir, mas vou voltar de novo para esse caminho aí. Essa questão do aproveitamento é a gente realmente aproveitar o momento, aproveitar aquilo que a gente já aprendeu e, claro, sempre buscar mais conhecimento, né? E o aproveitamento da melhor forma possível, sem desrespeitar o outro. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem, né? Então é claro, né, gente? A gente precisa dos ensinamentos para a gente poder seguir. É imperioso reconhecer que o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo. Tem que ser assim. A caminho das zonas superiores da vida, é indispensável que se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Esta partezinha final, o que ele está querendo dizer aqui no meu entendimento, né? Que a gente deve nos ocupar com essas coisas que Jesus nos ensina, que é realmente, gente, buscar não usar essas máscaras, buscar a autotransformação um pouquinho por dia, buscar a reforma íntima sem martírio. Inclusive tem um livro, até a Flavinha falou hoje de manhã dele na aula, eu tenho ele aqui também, chama Reforma Íntima Sem Martírio. Lá tem dicas preciosas. A gente tem um outro livro também chamado Renovando Atitudes, que traz várias dicas aí. Então, é pegar esse tipo de conteúdo, ler e ir aplicando na nossa vida um pouquinho por dia, para a gente buscar a nossa autotransformação. Então, em vez da gente ocupar o tempo, ai, mas será? Deixa eu pegar alguém aqui da live. Vamos ver aqui, quem mais tem aqui? Vamos ver. A Hilda, minha colega de, de aula. Em vez de eu estudar e analisar a minha vida todos os dias para ver se eu estou no caminho correto, o que eu posso melhorar, o que eu não posso analisar minhas atitudes, eu fico me ocupando e me preocupando se a Hilda está fazendo evangelho no lar. Se a Hilda está ali seguindo direitinho a doutrina espírita. Não é assim que funciona, né? A Hilda, ela é que tem que buscar o caminho dela. E eu, Renata, tenho que buscar o meu. Então, eu não posso me ocupar com o caminho da Hilda, por exemplo. Eu tenho que me ocupar com o meu caminho. É claro que no meu caminho vão surgir pessoas que eu vou ter a oportunidade de auxiliar, mas eu não posso fazer no lugar dela, né? Então, por exemplo, a pessoa tá ali, vou dar um exemplo bobo, caído. E tá dando a mão para eu ajudar a levantar, por que não levantar? Mas eu vou levantar, vou ajudar ela a ir pro caminho de novo e vou seguir. Tá? Eu não posso falar, não, não, fica aí sentadinho que eu vou percorrer o caminho por você. Isso a gente não pode, a gente não pode se ocupar com o outro. A gente não pode querer, eu que vou sofrer tudo pelo outro, o outro não vai sofrer nada. Cada um vai sofrer o que tiver que sofrer. E nas alegrias a mesma coisa, né? Não posso sair falando, não, não, você não vai ficar alegre, não. Eu que vou ficar alegre por você. Não é assim. É cada um ajudando o outro, que nem eu disse, dando a mão ali pro outro, aproveitando o caminho, né? Para poder a gente chegar junto. Às vezes uns vão chegar primeiro, outros depois, mas a gente ali tentando né, andar meio junto, um ajudando o outro e aproveitando. Eu falei uma coisa aqui muito legal também, que falei não, né? Vou falar para vocês, que é caminho e aproveitamento, né? Aproveitar o caminho é muito importante. Quando a gente está na nossa caminhada, as pedras, os tombos, eles servem para nos fortalecer. E também no caminho a gente vai ter lá as flores, as conquistas, as vitórias. Então, tudo isso a gente tem que aproveitar no nosso caminho. E a gente tem que se ocupar do bem, das coisas boas
e não tentar se ocupar com o caminho do outro ou com a vida do outro. E que eu falei lá no comecinho da live, que isso é muito importante, a gente respeitar o outro. Por mais que a gente não concorde, que a gente acha que aquela pessoa está indo por um caminho que não tem nada a ver. Por mais que a gente não concorde, a gente tem que respeitar o outro. É muito importante haver esse respeito, certo? Então é por aí que a gente é, trouxe a lição para vocês. Todos nós ainda temos muito que aprender. Acho que já aprendemos, já demos bons passos aí no caminho, né? Mas ainda faltam alguns. Então vamos junto aí. E o legal de andar junto, né, pessoal, é que quando um cai, o outro tá ali pertinho para dar mão, e assim a gente vai se fortalecendo, certo? Foi muito, muito bom falar com vocês desse assunto. Então, nesse momento, eu convido vocês a gente fazermos as vibrações. Na sequência das vibrações, nós vamos fazer a fluidificação da água. Então, quem não pegou a aguinha ainda, corre lá, pega a aguinha. E depois da oração da prece final, eu leio mais um pouquinho dos comentários, tá bom? Então, vamos nesse momento, vibrando muito amor, muita saúde por todo o planeta Terra. Vamos vibrando muita harmonia, muita alegria. Vamos vibrando saúde a todos os enfermos, do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrando muita alegria a todas as pessoas que neste momento se encontram tristes, deprimidas, que elas recebam nossas vibrações. Vamos vibrar amor, saúde e perseverança pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, em especial por aqueles que se encontram em condição de rua, que se encontram em asilos, em orfanatos, desamparados. Vamos vibrar também nesse momento por aquelas pessoas que se encontram chateadas conosco, ou que nós estamos chateados, não estamos conseguindo entendimento. Vamos vibrar perdão, amor e entendimento. Vamos vibrar também nesse momento intensamente saúde, paz, harmonia, perdão, amor, por todos os nomes colocados na live da noite de hoje. Que cada um receba a vibração naquilo que necessitar. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar por todas as casas de oração. Vamos vibrar pelos nossos amigos queridos, pelos nossos familiares. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando a equipe espiritual, vamos estendendo as nossas mãos, pedindo que eles nos envolvam em bálsamos de cura, de amor, de harmonia, de perdão, de autoentendimento, de consolação. Vamos vibrando muito amor, muita paz, muita tranquilidade. E assim, pedindo que os nossos pensamentos e o nosso coração seja aliviado nesse momento. Que possamos receber o alívio das dores físicas. Que possamos, se for do nosso merecimento, do nosso momento, que possamos receber a cura através dos amigos espirituais nesse momento. Que as energias negativas sejam transmutadas em energia positiva, que a tristeza seja transmutada em alegria, que o choro e o sofrimento seja aliviado, que possamos receber do plano espiritual nesse momento fluidos de força, fé e perseverança. E assim, já nos sentindo mais fortes, mais confiantes, rogamos que os amigos espirituais que nos acompanhem deixem na nossa água os fluidos, os remédios, os bálsamos, que somos merecedores e que somos necessitados. Que seja colocado na nossa água neste momento. Agradecemos a equipe espiritual pelo entendimento da lição, pela oportunidade de termos contato com o Evangelho de Jesus, pela oportunidade de
termos conhecimento, estarmos aprendendo sobre a doutrina espírita, que é a luz do Evangelho. Vamos agradecendo pelo tratamento espiritual, pelo remédio, por essa bendita oportunidade de estarmos aqui. E muito agradecidos que estamos, rogamos uma nova oportunidade na terça-feira de estarmos reunidos novamente para mais uma lição. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual. Graças a Deus. Ai, que coisa boa, né, gente? Muito, muito bom fazer esse estudo, estar aqui reunido com vocês. Vamos ver quem mais deixou recadinhos aqui. Sueli, vibrações, Ildinha, falei. Ju Esconza, boa noite. Terezinha Nunes, eba! Terezinha, tá conseguindo pôr recadinho, que alegria! Patrícia Siqueira, boa noite, que bom ter você aqui, Patrícia. Luciana Campanelli. É, Luciano, um assunto delicado, né, minha amiga? Mas a gente aprende. Eu também já perdi, viu? Tamo junto. Algumas eu já consegui recuperar, né? Agora a gente vai aprendendo devagarzinho. Ei, Maria, Maria também igual eu. Quando vê, nós já estamos falando da doutrina espírita. É bom falar, né? Mas a gente tem que aprender a ter esse olhar, se está bom ou não falar, né? A gente vai aprender, meninas. Gratidão, Su. Rita Avelino, que bom ter você aqui, Rita. Vamos ver quem mais. Monte de gente linda. Obrigada. Eu amo os coração, os bichinhos que vocês amam, que vocês mandam. É muito bom, José Nilson, Edinalva. Boa noite. Que bom, Patrícia Siqueira. Gratidão. Fernanda, que bom ter você aqui de novo, Fefe, minha prima linda. Te amo, Fê. Um beijo. Adailton, Regina, Maitê. É, Maitê, não é fácil não, minha amiga. Mas a gente aprende, né? As nossas experiências nos ensinam. Sem passar por elas, não tem como aprender, não. A Juairã, Dedê, delícia de estudo, boa semana para nós. Gratidão, Maria, minha linda. José Nilson, meu amigo, gratidão. Juiz Conza, boa noite, boa semana. Eric Meire, boa semana, meus amigos. Marilene, gratidão, minha amiga. Muito delicioso, como sempre, estar com vocês aqui. Boa semana, Meire, Eric. Muito bom estar com vocês aqui. Que Jesus visite a casa e o coração de cada um. E terça-feira, pelo que o Lele colocou aí nos comentários, teremos aqui o estudo com o nosso amigo e nosso irmão Alessandro. Um beijo no coração de vocês. Até terça. Mesmo que seja o Ale aqui no estudo, eu tô aí no comentário junto com vocês, tá bom? Beijo no coração.